Liturgia do dia 2 de janeiro de 2021. Solenidade da Epifania do Senhor. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos. Mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão de tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê. Todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe, com tuas filhas carregadas nos braços. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de além-mar e mostrarão o poderio de tuas nações. Será uma inundação de camelos e dromedários, de Madiã e Efa, a te cobrir. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso, e proclamando a glória do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 71. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor, hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor, hão de adorar-vos, ó Senhor. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor, hão de adorar-vos, ó Senhor. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir e oferecer-lhe seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhes oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo, e todas as nações hão de servi-lo. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor, hão de adorar-vos, ó Senhor. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar.
ver a pena do indigente, do infeliz, e a vida dos humildes salvará. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor, hão de adorar-vos, ó Senhor. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério. Este mistério de Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia deste domingo leva-nos à manifestação de Jesus como a luz que atrai a si todos os povos da terra. Essa luz encarnou na nossa história, a fim de iluminar os caminhos dos homens com uma proposta de salvação, libertação. A primeira leitura anuncia a chegada da luz salvadora de Yahvé, Deus, que alegrará Jerusalém e que atrairá a cidade de Deus
povos de todo o mundo. No Evangelho, vemos a concretização dessa promessa. Ao encontro de Jesus, vêm os magos, atentos aos sinais da chegada do Messias, que o aceitam como salvação de Deus e o adoram. A salvação, rejeitada pelos habitantes de Jerusalém, torna-se agora uma oferta universal. A segunda leitura apresenta o projeto salvador de Deus como uma realidade que vai atingir toda a humanidade, juntando judeus e pagãos numa mesma comunidade de irmãos, a comunidade de Jesus. Na solenidade da Epifania do Senhor, a liturgia apresenta-nos a visita dos magos ao menino de Belém. Trata-se de um episódio que, ao longo dos séculos, tem provocado um impacto considerável nos sonhos e nas fantasias dos cristãos. No entanto, não estamos diante de uma reportagem jornalística que faz a cobertura da visita oficial de 3 chefes de Estado a outro país. Estamos diante de uma catequese sobre Jesus, destinada a apresentar Jesus como o Salvador, libertador de todos os homens, de todos os povos. Os numerosos detalhes do relato demonstram claramente que o propósito de Mateus não é do tipo histórico, mas catequético. Notemos, em primeiro lugar, a insistência de Mateus no fato de Jesus ter nascido em Belém de Judá. Para entender essa insistência, temos que recordar que Belém era a terra natal do rei Davi. Afirmar que Jesus nasceu em Belém é ligá-lo a esses anúncios proféticos que falavam do Messias como descendente de Davi, que havia de nascer em Belém e restaurar o reino ideal de seu pai. Com esta nota, Mateus quer aquietar aqueles que pensavam que Jesus tinha nascido em Nazaré e que viam nisso um obstáculo para o reconhecerem como o Messias. Notemos, em segundo lugar, a referência a uma estrela especial que apareceu no céu por esta altura e que conduziu os magos para Belém. A interpretação desta referência como indicação histórica levou alguém a cálculos astronômicos complicados para concluir que no ano 6 a.C., uma conjunção de planetas explicaria o fenômeno luminoso da estrela refulgente mencionada por Mateus. Outros andaram à procura do cometa, que por esta época devia ter aparecido nos céus do Médio Oriente. Na realidade, não podemos entender esta referência como histórica, mas antes como catequese sobre Jesus. Segundo a crença popular, o nascimento de uma personagem importante era acompanhado da aparição de uma nova estrela. Também a tradição judaica anunciava o Messias como a estrela que surge de Jacó. É com estes elementos que a imaginação de Mateus, posta ao serviço da catequese, vai inventar a estrela. Mateus está, sobretudo, interessado em fornecer aos cristãos da sua comunidade argumentos seguros para rebater aqueles que negavam que Jesus era o Messias esperado. Temos ainda as figuras dos magos. A palavra grega magos, usada por Mateus, abarca um vasto leque de significados e é aplicada a personagens muito diversas: mágicos, feiticeiros, charlatães, sacerdotes persas, propagandistas religiosos. Aqui poderia designar astrólogos mesopotâmicos, entrados em contato com o messianismo judaico. Seja como for, esses magos representam na catequese de Mateus esses povos estrangeiros de que falava a primeira leitura, que se põem a caminho de Jerusalém
com as suas riquezas, ouro e incenso, para encontrar a luz salvadora de Deus, que brilha sobre a cidade. Jesus é, na opinião de Mateus e da catequese da igreja primitiva, essa luz. Além de uma catequese sobre Jesus, este relato recolhe, de forma paradigmática, duas atitudes que se vão repetir ao longo de todo o Evangelho. O povo de Israel rejeita Jesus, enquanto que os magos do Oriente, que são pagãos, o adoram. Herodes e Jerusalém ficam perturbados diante da notícia do nascimento de Jesus e planejam a sua morte, enquanto que os pagãos sentem uma grande alegria e reconhecem-no como o seu Senhor. Mateus anuncia aqui que Jesus vai ser rejeitado pelo seu povo, mas vai ser acolhido pelos pagãos, que entrarão para formar parte do novo povo de Deus. O itinerário seguido pelos magos reflete o processo que os pagãos seguiram para encontrar Jesus. Estão atentos aos sinais. Estrela. Percebem que Jesus traz a salvação. Põem-se decididamente a caminho para o encontrar. Perguntam aos judeus, que conhecem as Escrituras, o que fazer. Encontram Jesus e adoram-no. É muito possível que um grande número de cristãos de origem pagã da comunidade de Mateus descobrisse neste relato as etapas do seu próprio caminho em direção a Jesus. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que revelastes o vosso Filho às nações, guiando-os pela estrela, concedei aos vossos servos, que já vos conhecem pela fé, contemplar-vos um dia face a face no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.